É possível seguir a Jesus, ser discípulo dele, em uma cultura tão adversa como a nossa? Dá para ser cristão no mundo atual? Olá, meu querido irmão, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Se você ainda não é inscrito no canal, se você é novo por aqui, quero convidar você a se inscrever, a curtir esse vídeo para receber ali notificações, ajudar na propagação do Evangelho. Essa é a nossa causa, esse é o objetivo que há em nosso coração, divulgar o reino de Deus e a palavra de Deus para todos aqueles que precisam. E todos precisam, né? Eu quero convidar você hoje a meditarmos juntos num texto de Apocalipse que fala sobre a igreja de Pérgamo e a situação que ela vivia. Pérgamo era uma cidade que estava a 24 quilômetros do Mar Egeu. Não era uma cidade como Éfeso, que a gente viu há algum tempo atrás. Era uma rota comercial, uma cidade importante ali, envolvendo o comércio, a economia local. Pérgamo não era nada disso. Pérgamo era uma cidade onde existia o templo do imperador. Existia também um templo de Zeus, mas o principal objeto de turismo ali, o principal local de turismo da cidade era o templo ao imperador Augusto. E eles viviam ali no meio de toda essa idolatria. A igreja de Cristo vivia no lugar onde as pessoas iam para adorar ao rei Augusto, ao imperador Augusto. E eu quero convidar você a refletir nesse dia sobre se é possível ser uma igreja em uma cultura tão adversa, num cenário onde as pessoas não fazem a menor força, não fazem a menor questão de servir a Jesus ou ser impactado por ele. A gente vive num cenário parecido com esse, né? Nós somos brasileiros conhecidos como festeiros, o país do carnaval. Aqueles que moram no Rio de Janeiro, como eu moro, ainda são reconhecidos ali como a cidade do carnaval. Será que é possível a gente viver num ambiente tão rodeado de pecado, tão rodeado de trevas, e ainda assim ser luz? O próprio Senhor Jesus vai nos ensinar isso através da igreja de Pérgamo. O texto bíblico vai ensinar para a gente. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De modo igual, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, ou um nome novo, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. A palavra de Deus vai nos mostrar que a igreja de Pérgamo estava inserida em um contexto bem parecido com o nosso. Muitas pessoas adoravam ao imperador, adoravam a outros deuses,
fazendo da idolatria a sua forma de adoração, a sua forma de comunhão com uma divindade que não existia. Hoje em dia são muitas as divindades adoradas ao nosso redor. A gente vê gente que adora o dinheiro, gente que adora familiares, filhos, até a própria família é adorada em nosso meio. Naquela época era o imperador. O imperador se considerava um deus e por isso exigia a adoração. E ai de quem se negasse a adorar. Ai dos cristãos daquela época, porque negar a Jesus não era simplesmente cruzar os dedos e dizer eu não acredito em Jesus, mesmo acreditando. Negar a Jesus indicava, ou pelo menos forçava esses cristãos a não somente dizer que não acreditavam em Jesus, mas a prestar adoração ao imperador. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz diante de uma forçação de barra dessa? O que a gente faz diante do mundo tentando fazer a gente engolir à força conceitos, doutrinas ou adorações que a gente sabe que não cabem ao cristão? A cidade de Pérgamo estava recheada disso e a igreja de Pérgamo tinha que lutar contra isso, inclusive manifestando a sua fé mesmo diante de um mártir ali, mesmo diante de um servo do Senhor que foi sacrificado, e eles viram isso. Então o imperador romano governava e era adorado então na força da espada. E para esses que eram governados pelo imperador romano, o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada de dois gumes. Imperador, você pensa que é você que governa? A gente diz, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, o mundo já está morto no mal, mas não pense você que é o diabo que governa todas as coisas. O diabo não tem poder nenhum contra você, nem contra a sua família, se você estiver no trono do seu lar, no trono do seu coração, aquele que governa tudo com a espada de dois gumes. O Senhor Jesus, Ele sim, Ele é soberano. O nosso Deus é soberano. Ele sim governa sobre todas as coisas. Não precisamos temer o mal, se somos governados pelo Rei de todas as coisas. Antigamente cantávamos: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E ainda é assim. O nosso Deus realmente é soberano. Ele reina sobre todas as coisas. Mas ainda assim, Jesus fala para essa igreja: olha, eu admiro a convicção de vocês. A fé, mesmo diante de tantas propostas para negar a fé. Mas existe algum defeito ainda em vocês. Vocês ainda precisam melhorar em algumas coisas. E uma dessas coisas era a tolerância que eles tinham a heresias. A própria igreja, se não se corrompia com o que vinha de fora, se corrompia internamente. Pessoas levantavam questões, doutrinas, com o intuito de corromper a igreja de dentro para fora, porque de fora para dentro eles estavam resistentes. Mas Jesus vai dizer: olha, de dentro para fora, vocês não estão assim tão convictos da fé de vocês. As pessoas chegam aí, fazem discursos que não estão de acordo com a minha vontade, não estão de acordo com a palavra de Deus, e vocês vão se sujeitando a isso. Quantas vezes a gente percebe que a igreja de Cristo hoje, ou pelo menos a igreja que deveria ser de Cristo, ainda se sujeita a isso? Os nossos púlpitos estão contaminados de falsa doutrina. Os nossos púlpitos estão contaminados de teologia da prosperidade, teologia triunfalista, pessoas que acham que crentes vencem o tempo todo, como se crentes não ficassem doentes, não morressem. E esses nossos púlpitos estão contaminados, ainda hoje, com essa doutrina, com essa adoração, com esse hedonismo, com essa adoração ao eu, que não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. A gente precisa dizer não a esses discursos, a gente precisa dizer não a esse tipo de mensagem. A palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus está dizendo: olha, essa idolatria, essa falsa teologia, ela está fazendo mal para vocês.
Vocês estão começando a se considerar deuses de si mesmo. E quando a gente começa a se considerar deuses de nós mesmos, a gente faz tudo para agradar a divindade que existe em nós, que não é o Espírito Santo, mas o nosso próprio ego. Aí a gente vai conceder tudo aquilo que a divindade pede. Se nossa carne pede a imoralidade sexual, a gente cede, porque o Deus que somos nós está pedindo isso. Então, o Senhor Jesus vai falar a eles: olha, vocês têm se contaminado com esses alimentos que são consagrados a ídolos, e por consequência, porque o pior não é nem a questão do alimento, porque o próprio Paulo vai dizer depois, né, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai da boca. Mas isso estava ali conectado a uma vida sexual impura, a imoralidade sexual. A imoralidade sexual não é nada mais do que a idolatria de si mesmo. Você quer satisfazer os seus desejos, então quem está te pedindo isso é a divindade que existe em você, e aí você cede. E aí Jesus está falando para essa igreja: não façam isso, parem imediatamente. Essa imoralidade, esse manjar que está sendo oferecido para vocês, isso vai levar vocês à perdição. Então Jesus, como uma promessa, vai dizer para essa igreja: se vocês voltarem para o caminho certo, se vocês aperfeiçoarem isso que ainda precisa ser aperfeiçoado, eu tenho para oferecer para vocês não esse alimento carnal que satisfaz o nosso ego, que satisfaz os nossos desejos. Jesus diz: eu vou oferecer para vocês o manjar que vem do céu. O maná que vem do céu é o que eu tenho a oferecer para vocês. Vocês não precisam se contaminar, não precisam se empanturrar com aquilo que o mundo lhe oferece, mas vocês podem ter aquilo que vem de Deus para vocês, um alimento que vem do alto, o maná que vem do céu. E como recompensa, se vocês começarem a se alimentar desse maná e não mais daquilo que os ídolos oferecem, ainda que o ídolo seja você mesmo, o Senhor vai escrever seu nome numa pedra branca. E isso é uma referência bem legal aos juízes que, quando tinham uma sentença de condenação, escreviam o nome da pessoa numa pedra preta. E quando tinham uma sentença de absolvição, escreviam numa pedra branca. Os convites também a casamentos, a celebrações, na cultura que eles viviam, também eram escritos em pedra branca. E aí Jesus está dizendo com isso assim: olha, vou dar para vocês uma sentença de absolvição. Vocês não serão condenados, vocês serão salvos, como o juiz fazia com a pedra branca. Vocês também serão convidados a uma festa celestial, às bodas do Cordeiro. E esse convite vem também numa pedrinha branca. Eu quero convidar vocês para isso. E uma outra convicção que a gente tem é que o Senhor, ainda nos vendo distante, Ele busca a sua igreja em mais uma carta, dessa vez a igreja de Pérgamo, para aproximar a gente dele. Eu quero te convidar a se aproximar de Jesus. Eu quero te convidar a não aceitar mais esses discursos que satisfazem o seu coração, o seu ego, inflam você, mas que não colocam você na presença de Deus, não te deixam prostrados diante do Senhor. Creia em Cristo Jesus. Viva para Ele e tenha uma vida feliz aqui e na eternidade, principalmente na eternidade. Que Deus te abençoe e te guarde e te faça refletir sobre a igreja de Pérgamo e sobre você, que é a igreja atual. Que Deus te abençoe.